Luz, câmera, ação. Na terceira e última reportagem da série especial sobre os 50 anos da ditadura militar no Brasil, você vai ver que o cinema também tem um papel que vai além de entreter. A sétima arte é um importante mecanismo de reflexão sobre a política do país. No Brasil, as películas muitas vezes mostraram a repressão, usando o tema como pano de fundo daquele período. O cinema, em propostas mais ousadas, revelou a influência do regime ditatorial na cultura do povo brasileiro. O cenário é conhecido. Para muitos brasileiros, as cenas também. Abaixa! A ditadura militar brasileira está presente em uma expressiva parte da produção cinematográfica do país. Criar e produzir um filme como este naquela época era praticamente impossível, o que não impediu que alguns anos depois vários artistas se expressassem com liberdade. O cineasta mineiro Elvésio Raton é um deles. Eu sempre quis fazer um filme sobre essa época, assim, até um filme que retratasse mais a minha experiência pessoal, e acabei optando por fazer O Batismo de Sangue, que era uma história muito forte, um livro escrito pelo Frei Beto, que eu adaptei para o cinema, e que contava a experiência que os dominicanos tinham vivido naqueles anos de chumbo da nossa ditadura. O golpe militar de 1964 atingiu com impacto o cenário cultural do país. O movimento do cinema novo é destaque entre as páginas da história da sétima arte. Foi um cinema muito contestador, através de questões como a reforma agrária, da questão do homem no campo, da industrialização no Brasil. Quer dizer, os cineastas desse momento, da geração do Glauber Rocha, eles traçaram um panorama muito forte do Brasil naquele momento e que foi abortado pela ditadura. A partir daí eles passaram por uma fase de censura no cinema que nos anos 70, por exemplo, se consolidou como um cinema mais de entretenimento, da pornochanchada, sem poder tocar muito nesses aspectos, até o momento da redemocratização. Tião! Quem quiser entrar aqui entra! É democracia ou não é? A partir dos anos 80, tiveram filmes importantes no Brasil, como Eles Não Usam Black Tie, no Gianfrancesco Guarnieri, Pra Frente Brasil, que eu me lembro foi o primeiro filme a abordar o assunto da tortura no Brasil. Esse homem está quase morto. Você é um idiota, irresponsável! Ah, é? Agora que eu estou quase conseguindo que ele fale? Cabra Marcado para Morrer, por exemplo, do Eduardo Coutinho, ele foi um filme que, logo no início do golpe, ele foi confiscado pelos ditadores. Por várias vezes ele foi preso com vários policiais. E ele facilitou um pouco, eu ensinando os meninos no ensinamento. Ele sentado na calçada, da cintura para cima, quando chegou vários policiais. O Eduardo Coutinho só conseguiu recuperar o filme nos anos 80. O Glauber Rocha teve filmes censurados, teve que sair do Brasil. Mas o Jerônimo não é o povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Filmes estrangeiros, muitos deles foram censurados, como por exemplo Laranja Mecânica, ficou mais de 10 anos censurado no Brasil. Such lovely pictures. Outro elemento que se destaca no contexto da indústria cinematográfica foi a criação da Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilme, em setembro de 69. A empresa pública criada pelos militares promovia as produções de muitos cineastas, inclusive os mais radicais. A Embrafilme ela foi montada pelo governo militar para financiar o cinema. Naturalmente, como é um regime ditatorial que financia cinema, evidentemente, num determinado momento, que são os anos 70, ela só vai financiar filmes de uma forma ou de outra favoráveis ou que não contestem essa ditadura. Militante do movimento estudantil na década de 70, Elvésio foi perseguido, preso e exilado. Diretor, produtor e também roteirista, estreou no cinema nacional só depois do fim do regime militar. Essa história nossa é muito recente.
Hoje a gente fala em 50 anos do golpe, mas 50 anos é muito pouco na vida de um país. As pessoas ainda estão por aí, estão vivas, as que participaram de um lado ou de outro, né? Então, quer dizer, isso interfere muito de como é que esse processo é visto pelos outros. E na medida que você não tem muitas informações sobre o que acontecia, por exemplo, nos porões das prisões, nos DOPs, dentro do Exército, né? Quer dizer, foram coisas que as Forças Armadas nunca revelaram. E de alguma forma foram filmes como O Batismo de Sangue e muitos outros que foram feitos que acabaram jogando luz sobre esses cantinhos escuros da nossa história. Sabe? Acho que nesse sentido, quer dizer, o cinema brasileiro cumpriu e vem cumprindo um papel muito bacana, sabe, de refletir sobre a nossa história, de contar um pouco da nossa história e com isso abrir a cabeça das pessoas. No período da Páscoa, as prateleiras das lojas ficam cheias de ovos de chocolate. É uma tentação. Simone. E resistir a um bom chocolate não é fácil. A dificuldade pode ser maior para quem tem restrição alimentar. Mas esse cenário está mudando. Novas receitas de chocolate pretendem alcançar um público ainda maior. Confira. Preto, branco, crocante, ao leite ou amargo, com glúten, sem glúten, com lactose, sem lactose, com açúcar, light, diet. As opções são muitas e tem para quase todo o público. Nem todo mundo pode se render ao tradicional doce mais consumido feito com o cacau. É o caso deste publicitário que descobriu ter diabetes há 5 anos. Apaixonado pelo chocolate, ele teve que aprender a enfrentar uma nova realidade. Eu olho para eles hoje na prateleira, nas gôndolas, eu fico babando. É complicado. A mãe dele tem diabetes e descobriu há apenas 2 meses que tem também intolerância à lactose. A intolerância é a incapacidade parcial ou total de digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Em uma época onde os supermercados estão com muitos chocolates, há poucas opções para quem tem restrição alimentar. É difícil abrir mão de uma alimentação toda, porque, por exemplo, não é só o chocolate, é a lactose. Então é um bolo que você vai comer, não é o leite, é o queijo, os derivados, é um bolo, é o chocolate, é aquele bolo de Páscoa, sabe? Que é tão gostoso, a gente não pode comer. No Natal é um panetone. Então a gente fica sem comer, restrição total, porque tem gente que ainda pode comer um pouco de lactose. Eu não posso nada. Eu sou adulta, então eu compreendo o que eu estou passando. Agora, quem tem criança, a criança não compreende que ela precisa de uma coisa diet, ou que ela precisa de comer sem lactose, ou sem glúten, ou seja lá o que for. Ver os corredores das lojas assim, coloridos pelos ovos de Páscoa, é mesmo uma tentação. Mas o coelho da Páscoa nem sempre traz boas lembranças para quem tem restrição alimentar. De acordo com o levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, são aproximadamente 12 milhões de brasileiros com a doença. O período da Páscoa para mim é doloroso, porque muitos chocolates e como eu tenho diabetes, não tem como comer muitos doces assim, então é complicado. Como o mercado de chocolates está crescendo, a oferta de produtos voltados para um público específico também está acompanhando a tendência. Como alternativa, a gente tem produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Às vezes ele contém açúcar, mas são dos próprios ingredientes mesmo. O que o diabético tem que olhar é a quantidade de açúcar. O ideal para consumo do diabético é ele ser isento de açúcar, ou seja, diet. O light não necessariamente. Um ovo light pode ter um pouquinho de açúcar. Tendo açúcar, ele pode interferir nos níveis de glicemia do diabético. Outro fator que chama a atenção é que a ausência do açúcar não reduz a caloria e nem a gordura presentes no chocolate. O fabricante, para fazer um ovo diet, quando ele retira o açúcar, ele adiciona o edulcorante, para manter o sabor doce.
A isenção de açúcar e a presença do edulcorante muda a textura do chocolate. Então fica como se fosse um outro produto. Para ele voltar à textura do chocolate, ele adiciona gordura saturada, que aí ele torna o chocolate mais competitivo mesmo, uma qualidade melhor para consumo. Além dela ganhar peso, ela vai ter um consumo excessivo da gordura saturada. Uma das novidades dessa Páscoa são os ovos de alfarroba, que podem ser consumidos tanto pelos diabéticos quanto pelos intolerantes à lactose ou glúten. A alfarroba, ela é extraída da alfarrobeira. Na verdade, ela é cultivada no Mediterrâneo, né? E daí se extrai uma vagem. Essa vagem ela é torrada e moída e produz a alfarroba. Dessa forma, ela se torna semelhante a um chocolate, tanto na questão do sabor quanto nas características visíveis mesmo. E ela é muito gostosa. Além de não conter glúten, não contém lactose nem açúcar. E você, gostou do programa de hoje? Então mande seu recado ou sugestão pelo Twitter ou Facebook da PUC TV. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!